Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã. Novamente estamos aqui para encerrar a terceira parte do estudo sobre Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8. Nós aprendemos na primeira parte passar pelas provações de uma forma íntegra, de uma forma relutante, de uma forma exultante no Senhor Jesus. E vimos como o autor da revista, Tiago, A Fé em Ação, da editora Cristã Evangélica do Brasil. E na primeira parte nós aprendemos que há um imperativo das provações. Então esse imperativo ele impõe algumas regras para aqueles que passam por elas, aqueles que enfrentam, aqueles que estão passando por esses momentos. Vimos na vida de Abacuque, o profeta Abacuque, ele não buscou a Deus para receber a bênção. Ele não foi só até Deus para ser abençoado. Ele foi até Deus para, no momento da provação, para louvá-lo. Então não é conveniente, não é certo você ir à igreja para buscar as bênçãos de Deus. Você deve ir à igreja para buscar o Deus da bênção. O Deus que tudo pode, tudo vê e tudo espera. Vimos na vida do apóstolo Paulo esse contentamento de viver contente em toda e qualquer situação. E esse contentamento de Filipenses 4:11 que Paulo teve, ele buscou no Senhor, ele teve no Senhor, ele descansou no Senhor para obtê-lo. E vimos também na vida de Jesus, ele demonstrou em toda a sua provação, ele demonstrou alegria, ele demonstrou sensibilidade, e ele demonstrou ali uma forma intensa, uma forma genuína nas suas provações. No seu momento, ele demonstrou ali essa ternura no Senhor. E na segunda lição nós vimos os dois objetivos para entendermos o propósito das provações. O primeiro objetivo é ter uma fé aprovada. Então, quando eu ajo, quando eu estou em meio a uma luta e eu demonstro fé nessa luta, essa fé que ela vai ser aprovada por Deus. E ela vai ser aprovada pela história de pessoas que nos conhecem. E depois, o outro ensino é ter um caráter aprovado. A minha performance diante da aprovação, o meu caminhar diante da aprovação, vai demonstrar que o meu caráter foi transformado, foi modificado em meio a essa luta. E hoje nós vamos ver o essencial nas provações. Então, o que é de essencial nas provações? O texto para a nossa meditação está em Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: Se, porém, alguns de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, Tiago ele vai encerrar esse ponto que ele enfatiza sobre as provações, demonstrando ali algo que é essencial para elas, algo que é importante para elas. E a revista, o autor vai falar assim:
todos os frutos que as provações visam produzir podem se tornar nulos se nos faltar o essencial, a sabedoria para passar por elas. A sabedoria é o ingrediente que, quando não nos faz compreender o porquê da dor, por exemplo, nos ensina a aceitá-la com paciência. A sabedoria nos faz perceber que, apesar da provação, Deus é o nosso aliado. Então, quando nós estamos passando por uma prova, passando por uma luta, essa provação, ela quer nos levar mais perto de Deus, mais alinhado com a vontade de Deus. E para nós alinharmos a nossa vida com a vontade de Deus, nós temos que vencer dia a dia esse gigante da dúvida, esse gigante da desconfiança, esse gigante do medo, esse gigante da incerteza. Nós temos que vencer todos os dias esses gigantes com a ajuda do Senhor, com ajuda. Então, nem toda aprovação você vai saber uma resposta. Nem toda aprovação você vai saber o objetivo. Então, você tem que saber que Deus está ao seu lado. Não importa a resposta que você tenha dessa aprovação. Então, em tudo nós não vamos saber. Nós só vamos crer que a soberana vontade de Deus esteve presente, esteve atuante, esteve nos mostrando o caminho a prosseguir, o caminho a percorrer, mesmo estando em lutas, mesmo estando em provas, para que Ele seja glorificado. E o autor vai falar aqui sobre essa sabedoria. E essa sabedoria ela é essencial na hora da provação. E a sabedoria de Deus, ela é o contrário do que Deus quer para a sua vida, o contrário que Deus almeja para a sua vida, o contrário que Deus deseja para a sua vida. Então, que você venha buscar em Deus essa sabedoria, venha buscar em Deus esse entendimento, venha buscar em Deus essa performance, porque a sabedoria de Deus é contra a sua sabedoria, é contra a sua vontade. E nós vamos ver aqui o exemplo que ele dá da falta de sabedoria. A falta de sabedoria, que seria a falta de compreensão das realidades eternas e do governo de Deus em todas as coisas, nos impele a não aceitar a provação e a duvidar da bondade de Deus. A instrução é clara. Aquele que tem sabedoria deve aplicá-la. E quem não tem deve pedir com fé, resistindo a toda a dúvida. Então, não ter sabedoria vai implicar eu ter uma vida revoltada com Deus. Eu ter uma vida questionando Deus para saber o motivo que eu estou passando por aquilo. Questionar a Deus pode nos levar a ver que a gente não está tendo sabedoria. Questionar Deus porque Ele nos permitiu passar por essa situação, ou porque Ele me deu essa provação, ou porque Ele permitiu que o inimigo ou que pessoas ao meu lado viesse a ser usados para nos provar. Aí ele vai adiante dizendo assim: e quanto a você, cuja fé está sendo severamente provada, pergunto-lhe, como está sendo a sua reação? A sua reação vai demonstrar ou uma vida de sabedoria em Cristo Jesus, ou uma vida de falta de sabedoria. Então, qual tem sido a sua reação diante das provas? Qual tem sido a sua luta diante das provas? E aí ele vai continuar. Como você está se comportando enquanto sua fé está sendo testada? Em meio às suas lágrimas, é possível perceber alegria ou murmuração?
Atos 16, 19 a 26 relata um interessante episódio. Paulo e Silas já estavam presos e depois de terem sido açoitados com os pés no tronco, por volta da meia-noite, começaram a orar e cantar louvores a Deus. Orar em uma ocasião como essa, não é tão difícil. Cantar louvores, sim, soa estranho ao nosso entendimento. Numa situação semelhante, normalmente choramos. Paulo e Silas cantaram. Aí eu vejo sabedoria. Deus, para eles, era tão real quanto o sofrimento. Eles tinham o sofrimento como a razão para murmurar e abandonar a fé. Em contrapartida, tinha Deus para render louvores. Deus é maior que o sofrimento. É assim que a sabedoria faz seus cálculos. Se Deus é maior que o sofrimento, então rendamos a Ele o que lhe é devido. E quanto ao sofrimento, paciência, né? Quanto ao sofrimento, veja 3 momentos na vida de Jesus onde ele age com profunda sabedoria ao ser provado. Então Jesus hoje vai ser o nosso exemplo da forma sábia que ele usou nas suas provações. A forma sábia que ele usou, né? Então, o primeiro item que Jesus mostra a sabedoria é diante do príncipe das trevas. O Evangelho de Mateus, capítulo 4, nos seus versículos de 1 a 11, vai narrar que, após Jesus ser batizado, ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Então ele foi levado. Então, após ele ter passado pelas águas, né, do batismo de João, ele foi tentado. E ele foi tentado em todas as áreas que normalmente nós somente somos tentados. Então mostra ali que Jesus teve fome. Então ele teve fome. O texto não fala se Jesus teve sede, só fala que Jesus teve fome. E aqui diz que Satanás usou, fala para essa pedra se transformar em pão. E Jesus disse, repelindo, rebatendo o príncipe das trevas, ele usou a palavra. E porque o inimigo também usou a palavra, mas o que ele usou, ele não vivia. O que ele usou, ele não praticava. Então, Jesus usou a palavra para dizer a ele, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o inimigo tentou Jesus na área do sustento alimentar. Do sustento alimentar. E a outra forma que ele usou ali foi na questão de tentar a Deus. E ele levou Jesus para um alto monte e disse, atira-te daqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos darão ordem a teu respeito, para que te protejam de todo mal. E Jesus disse, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós não podemos tentar a Deus usando meios e métodos que vai arriscar a nossa vida, que vai fazer com que nós venhamos perdê-la. Então é um risco. Quem anda acima do limite da velocidade é um risco, né? É um risco para quem vive procurando tirar sua vida. É um risco. Uma hora pode acontecer. Então é um risco. Então eu não posso querer tentar a Deus. Se eu não estou querendo viver, eu entrego a minha vida para Ele. Vou viver a vida dele, que Ele tem para mim. Não a vida que eu quero para mim. Então, Jesus foi tentado, a questão da tentação. E a última forma foi na área da finança. O diabo levou ele ao pináculo do templo e ele falou assim, olha,
levou ele a um monte muito alto, um local muito alto, e ele falou para ele: olha, todo este mundo, toda essa riqueza te darei, se prostrado me adorares. Jesus disse: arreda-te, Satanás, porque só ao Senhor, seu Deus, só ao Senhor, meu Deus, se dará culto. Só ao Senhor, meu Deus, que eu tenho que cultuar, que eu tenho que exaltar, que eu tenho que demonstrar a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação. Toda a exaltação, somente a Ele. Então Jesus foi tentado na questão do alimento, Jesus foi tentado na questão de colocar Deus à prova, Jesus foi tentado na questão da riqueza deste mundo. E essas tentações nós passamos em nossa vida constantemente. E muitas vezes nós não conseguimos vencer. Mas se nós não vencemos é porque não usamos a palavra. É porque não vivemos a palavra. Então devemos ter sabedoria. Sabedoria diante das tentações do inimigo, usando a palavra de Deus. O segundo exemplo de Jesus foi diante das autoridades judaicas. Então ali os principais sacerdotes, os anciãos do povo, movidos pela inveja, não tardaram a perguntar com que autoridade Jesus estava a realizar o seu trabalho. Além de ensinar, Jesus Cristo os calou com pergunta: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mateus 21, 23 a 27. Quanta sabedoria! Evidentemente, eles tinham uma resposta. Em momento algum deram crédito ao ministério de João, mas devido ao ambiente composto por uma multidão que acreditava ser João Batista um profeta, foram obrigados a se calar. E Jesus também, o terceiro exemplo que ele nos dá é diante das autoridades romanas. Então, tanto Herodes, que queria ver um milagre, queria ver um sinal, Jesus não fez nenhum. A sabedoria de Jesus foi o silêncio. Ele ficou em silêncio. Aí Herodes o desprezou, porque ele não fez nenhum sinal. Então ele queria conhecer, ele queria ver se a fama de Jesus era realmente verdadeira, pelos milagres e pelos sinais e pelos prodígios. Então, e diante de Pilatos, diante de tantas acusações que foram feitas a Jesus, Pilatos ficou admirado porque Jesus em nada respondeu. Ele ficou calado. Então, não devemos esquecer que o silêncio de Jesus também aconteceu para cumprir as escrituras do Antigo Testamento. Quando dizem que não proferiu palavras quando levado ao matadouro. Então, na vida de Jesus, nós podemos ver que ele usa sabiamente a palavra de Deus diante das tentações do inimigo. Na vida de Jesus, diante das autoridades judaicas, ele usa uma pergunta, né? Ele faz uma pergunta na Bíblia, usando ali, não a Bíblia, usando a história de João Batista. E diante das autoridades romanas, Jesus se cala. Então, em momentos, você ficar calado é uma forma de sabedoria. Em momentos, quando estamos sendo ali perseguidos, você fazer uma pergunta para as pessoas que te perseguem, para ver qual será a resposta delas, mesmo que elas não acreditam. Qual a resposta delas? E também podemos usar a palavra de Deus para as tentações que o inimigo nos traz. Ser tentado não é pecado. Tentado é concretizar a tentação. Então, pecado ele é concretizar a tentação. É você tornar a concretização real na sua mente, real nas suas ações. Então isso é ser pecado.
E diante dessas três lições que nós tivemos, nós aprendemos, né, que não devemos ir à igreja para buscar as bênçãos de Deus. Devemos ir à igreja para buscar o Deus das bênçãos. Que nós devemos usar e saber viver contente em Cristo Jesus em toda e qualquer situação. Que nós devemos ter essa confirmação, devemos ter essa forma de entendermos que Deus está conosco. E devemos entender que devemos ter uma vida de alegria, de sensibilidade e de uma forma intensa na hora das provações. Né? Na hora das provações. E devemos também ter a nossa fé aprovada por Deus. Deus vê que somos um homem ou uma mulher de fé, que preferiu a fé em vez da murmuração, preferiu a fé em vez do questionamento, preferiu a fé em vez muitas vezes, de estar ali deprimido, de estar ali blasfemando contra o nome de Deus. E hoje vimos que a sabedoria ela é essencial no momento da provação. A sabedoria que Paulo e Silas usaram em meio à dor, eles cantaram. Em meio à dor é fácil a gente orar e a gente chorar. Esse é o normal nosso. Mas em meio às dores, cantar e agradecer a Deus, louvar a Deus, já é uma forma de sabedoria. E também vimos o exemplo de Jesus, que Jesus ele usou a palavra de Deus quando estava sendo tentada para confrontar as tentações do inimigo, que também usava a palavra de Deus, mas de forma distorcida. E também, ele, diante das autoridades, ele colocou as autoridades judaicas em cima do muro, com uma pergunta acerca de João Batista. E diante das autoridades romanas, ele usou o silêncio. Ele ficou em silêncio. Então ele foi sábio em usar o silêncio diante daquelas situações. E concluindo, o autor vai dizer: uma vez que as provações estão no plano que Deus arquitetou para o nosso benefício e crescimento espiritual, só nos resta encontrar o caminho da alegria, da sabedoria, da confiança de que Ele está usando toda circunstância para imprimir em nossa vida o nosso caráter, a indeléveis marcas de Cristo. Aceitamos-las com alegria. Então vamos aceitar e que essa revista te ajude no momento que você está passando, no momento que você está enfrentando, no momento que você está sendo provado, que você use esse ensino, use. Hoje nós estamos sendo tentados a ficar em casa. Então, não é uma tentação do inimigo, é uma tentação que Deus permitiu que as autoridades nos colocassem ali afastados socialmente para reprimir um vírus, né? Para reprimir esse vírus. Então, venhamos crer que Deus está conosco, que Deus está ao nosso lado, que Deus nos sustenta. E eu queria te fazer algumas perguntas. Como está a sua vida perante as provas que você está passando? Como está a sua vida perante as perdas que você teve? Como está a sua vida perante o sofrimento que você está enfrentando? Então, Deus quer estar ao seu lado. Deus quer te sustentar. Deus quer te amparar. Deus quer te fortalecer em todo tempo, em toda época, em todo momento. Ele quer estar com você. Ele quer estar com sua vida. Ele quer estar te ajudando, te fortalecendo, te sustentando, fazendo de você uma nova criatura, fazendo de você uma nova pessoa, uma nova pessoa que busque no Senhor.
busque no Senhor essa experiência de viver ao lado dele, de viver estar com o Senhor, de estar com ele neste momento. Eu queria orar com você e que você se curva diante de Deus agora. Se arrependa se você não tem demonstrado alegria, que é uma forma, é uma ordem na hora da provação. Que se você não tem mostrado que a sua fé foi aprovada, que o seu caráter foi aprovado, que você não tem demonstrado sabedoria na hora da provação. Então Jesus está com você. Jesus, ele quer estar com você. Então curve-se diante dele. Curve diante dele agora e ore e faça essa oração que eu estarei fazendo junto com você. Pai, sabemos que é difícil passar pelas provas. Ó Deus, sem às vezes nós murmurar, sem às vezes nós questionar, sem às vezes nós blasfemar e sem às vezes nós caminhar revoltados porque o Senhor não nos respondeu conforme a tua vontade. Pai, sabemos que a fé é a certeza de coisas que esperam. Meu Deus, coisas que nós estamos esperando que aconteça e de fatos que ainda nós não estamos vendo acontecer, mas nós cremos que está acontecendo. Pai, mas fé também é aceitar a sua soberana vontade, porque, ó Deus, a sua soberana vontade é decidir. Então, que o Senhor decida, e aquilo que o Senhor decidir, ó Deus, visite esse irmão, essa irmã, que seja feita a tua vontade na vida dele ou dela. Ajude, Senhor Deus, a eles ter alegria na hora da provação. Ajude eles, ó Deus, a ter, ó Deus, uma fé aprovada, um caráter aprovado diante do Senhor e diante das pessoas que estão vendo ele passar por essa prova. Ajude, ó Deus, essa pessoa a ter sabedoria para usar a palavra na hora da tentação, sabedoria para fazer uma pergunta retórica que vai, ó Deus, colocar a pessoa que o persegue em cima do muro. Pai, também para usar o silêncio na hora das provações, na hora das lutas, que o Senhor esteja com ele e com ela, que o bálsamo do Senhor visite cada um, que o bálsamo do Senhor esteja sobre cada um. Se a provação é sobre o alimento, Senhor, que o Senhor Deus multiplique esse alimento em sua despensa, em seu celeiro. Se, ó Deus, a provação é falta de recursos financeiros, que o Senhor Deus ajude para que, ó Deus, ele venha ter um trabalho, ou venha, ó Deus, receber o dinheiro que, ó Deus, ele tem para receber. Pai, ajude, ó Deus, essa pessoa a não viver uma vida tentando o Senhor, para que veja a ação do Senhor. Pai, que o Senhor venha ajudar aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão, ó Deus, passando por depressão, ó Deus, que queiram tentar contra a sua vida. Senhor, que no nome de Jesus opere em sua vida e que o inimigo não tenha poder sobre essas vidas, para a glória e honra do teu nome. Pai, que o Senhor abençoe essa vida e guarde eles e proteja eles e elas para a tua glória, para a tua honra, no nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, por onde estiverem e pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, minha irmã, e que você seja mais que vencedor em todas as suas provações em Cristo Jesus. Deus te dê um bom dia e um ótimo final de semana. Amém.